Fala pessoal, bem-vindo a mais um VupCast e o tema de hoje é produtividade no trabalho. Este é o VupCast, seu podcast sobre tecnologia e gestão de pessoas. Vocês devem ter reparado que o podcast de hoje tem duas pessoas, né? Então é um formato um pouco diferente. Mas vamos lá. Hoje a gente está aqui com o Marcelo e a Paula. A Paula é nossa líder de Human Experience aqui na Vup. O Marcelo, acho que a carreira dele é muito mais voltada para a área de tecnologia, gestão, um misto aí de gestão e tech. Ele tem muita coisa para agregar, passou um tempo fora do Brasil, a Paula também. Então a gente vai falar muito sobre produtividade e o legal é que eles podem mostrar pra gente como que o brasileiro é visto em relação à produtividade e como que o pessoal lá fora é em relação à produtividade, porque ambos viveram experiências internacionais. Beleza? Para começar, Marcelo, Paula, muito obrigado por estarem participando do VupCast. Obrigada a você. Sensacional. Então, Marcelo, conta mais um pouquinho quem que é o Marcelo, o que o Marcelo já fez na vida de legal, o que o Marcelo faz hoje. Bom, o Marcelo, inicialmente, quando eu era novo, eu sempre quis ser administrador. Então eu adorava essa área, eu procurava muito saber sobre essa área, estudava um pouco por conta própria mesmo essa área. Depois eu quis ser economista, então eu comecei a estudar também, pesquisar sobre essa área, é uma área que eu sou apaixonado. Quis ser engenheiro civil e depois eu acabei caindo na programação. Formei em engenharia computacional na UFJF. Comecei a fazer o mestrado, aí recebi uma proposta de mudar para São Bernardo do Campo para trabalhar. E foi quando eu comecei a trabalhar na Thales e surgiu a oportunidade de eu trabalhando pela Thales fazer um treinamento nos Estados Unidos. Fui fazer treinamentos nos Estados Unidos e acabei passando 6 meses desse ano lá, fazendo treinamento. Qual cidade? Chama Melbourne. Melbourne. Não é na Austrália, nos Estados Unidos. É uma cidade perto de Orlando, na Flórida. Já ia te perguntar se tem corrida de Fórmula 1 lá. Não, ela fica na Flórida, todo mundo confunde mesmo. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com isso, eu sou desenvolvedor back-end hoje e hoje me vejo apaixonado por código, por desenvolvimento e se eu puder falar uma coisa que eu planejo, meta minha, é um dia ser um gestor e para ser um gestor eu quero ser um bom desenvolvedor para poder entender bem o que eu vou estar gerindo e bem bastante sobre com o que eu vou estar trabalhando. Legal, conseguir ter empatia, né? Eu acho que o maior desafio do gestor é quando o gestor não veio daquela área, é muito difícil ele ter empatia com o lado operacional. Acho que é bem legal. E qual tecnologia que você desenvolve? Hoje eu trabalho com o IFE. O IFE ele é um sistema legado de um produto da Live TV, que a Thales comprou. É um sistema de entretenimento aéreo. Basicamente são as telas dos aviões quando o passageiro está vendo, tem filme, tem shows, tem rádio, basicamente isso. Legal, então quando der problema aí, galera, se eu estiver no avião, já pode chamar o Marcelo para ele ajudar vocês. E sugestão de filme, né, Marcelo? Legal. E como é que funciona, cara? Porque eu sempre fiquei curioso, porque a gente não pode ligar o 3G no avião, né, decolando, mas tem o Wi-Fi do avião e tem, tipo, TV a cabo, né? Teoricamente é satélite. Então a Thales, hoje ela tem um sistema que ela está desenvolvendo, que é uma constelação de satélites. Ela tem um produto dela dentro dessa constelação que fornece conectividade para os aviões. E tem outro produto também que a Thales desenvolve, que a partir dessa conectividade ela consegue oferecer internet dentro dos aviões. A maioria são pagas, você tem que pagar por esse serviço. O 3G, mas não pode ativar por questão de segurança do avião. Entendi. Você não pode ativar pelo perigo de você poder ter alguma invasão, querer fazer alguma coisa com o avião. Isso pode atrapalhar os pilotos, então por isso que eles não permitem. Legal. A rede interna ela já tem uma questão de segurança maior, então eles trabalham mais com isso. Eu imaginava outra coisa. Posso estar falando besteira, eu não sou especialista nesse assunto, mas o que eu sei é isso. Mas a área que eu trabalho mesmo, eu trabalho com back-end desses produtos legados da Live TV. Hoje a Thales contém os produtos da LTV 2, 3 e 4, são sistemas legados, e tem o STV Plus, que é um produto todo feito pela Thales, não é um sistema legado dessa empresa que ela comprou. E hoje o comprador do STV Plus é a Azul no Brasil. Legal. E aí, Paula, que maluquice é essa de Human Experience? HX, essa loucura, o que é isso? Esse desafio todo veio quando eu vim para a Vup, né, para poder aprender mais sobre o mercado de desenvolvimento, para saber mais o que os desenvolvedores estão atrás, o que eles buscam. E
carreira começou na publicidade. Então, eu vim de um mercado onde a produtividade é 100% pauta dentro de qualquer agência, dentro de qualquer veículo de comunicação. Então, a gente tem que estar o tempo todo correndo contra o relógio para poder fazer boas entregas, para entregar para o cliente quando ele precisa e entregar exatamente o que ele precisa. Eu tive a oportunidade de participar de uma feira nos Estados Unidos, que é uma feira de música, onde eu pude ver como outras pessoas de vários outros países trabalham com relação a isso. Que eles precisam desenvolver um equipamento, precisam desenvolver um instrumento que o cliente dele necessita e tem que ser antes de todo mundo. Ah, legal. E o que um profissional de Human Experience faz? Bom, esse profissional, aqui dentro da VUP e também em vários outros lugares, ele cuida da jornada do cliente aqui dentro. Então, a gente conta os prazos, conta as datas, os cronogramas e todas as entregas, alinhando as expectativas para que a gente consiga entregar isso no melhor tempo possível e também com a melhor qualidade possível. Legal. E você tem algum caso da prática para a galera entender o que é uma jornada de um cliente, quando tem essa interação? Vamos lá. Um caso prático. Vou mudar completamente de segmento, mas vai ficar bem fácil para todo mundo entender. A partir do momento que você, por exemplo, eu quero comer uma pizza, você toma a decisão de comprar uma pizza, você liga para um atendente, esse atendente vai passar esse seu pedido para a equipe dele interna, ele vai entender onde que ele vai entregar, quais os sabores, quanto que você vai pagar para poder te passar isso de volta. Ele internamente tem uma outra jornada que é passar para a equipe dele tudo que você quer a respeito dessa pizza e te passar esse endereço. O entregador da pizzaria vai lá, te entrega a pizza, pega o pagamento, emite um recibo para você receber sua pizza no final. Então, a jornada é isso, é pensar desde o momento que o cliente entra dentro da empresa até o momento que ele sai. Ah, legal. E você falou de agência, produtividade, que sempre é pauta e tal. Qual que é o que você vê de maior diferencial dentro de uma agência em relação à gestão de projetos, gestão de processos, produtividade e o porquê que é tão acelerado assim? Vamos lá. Na agência de publicidade, você precisa realmente correr contra o tempo, porque às vezes uma coisa que acontece no mercado, acontece no Brasil, qualquer coisa que pode virar tema, a publicidade tem que aproveitar isso para poder colocar no meio dos seus anúncios e tudo mais. É muito comum a gente ver, por exemplo, propaganda do McDonald's, do Burger King, quando o Burger King faz um anúncio de alguma coisa, em menos de 24 horas o McDonald's já está ativado ali, fazendo uma resposta para aquilo ali e movimentando o mercado. Então, por isso que essa produtividade, esse gerenciamento de tempo dentro das agências é uma coisa completamente importante. Até porque você não pode perder alguma oportunidade. Então, se eu vejo que o mercado falou determinada coisa, ou o mercado falou determinada coisa comigo, eu posso aproveitar aquele gatilho ali para poder fazer mais dinheiro em cima da marca. Ah, legal. E você hoje vive o outro lado da mesa, né? Que é de ser gestor, que é algo que o Marcelo tem aprimorado e acredito que a curtíssimo prazo, ele já vai conseguir esse desafio. Então, qual que é hoje que você vê que mudou, né, na sua vida como uma pessoa que era gerenciada e hoje que é uma gestora de um time, que gerencia uma galera? Então, qual que é a diferença, né? Qual que é a principal diferença? Bom, a principal diferença que eu sinto hoje é que você tem que ser inspiração para as outras pessoas do seu time. A partir do momento que você toma determinada decisão, que você toma determinada atitude, aquilo ali vai ser referência para as pessoas que estão, os seus liderados. Então, é você pensar muito na decisão que você vai tomar para você ser realmente essa inspiração, ser essa referência. E eu acho que uma outra coisa que tem que ter, que todo gestor tem que ter, relacionado à produtividade, é que cada pessoa tem o seu tempo para fazer as coisas. Mas a partir do momento que a gente está dentro de uma companhia, essa companhia ela tem entregas para fazer, o líder ele tem um papel fundamental de conseguir colocar todas essas pessoas no mesmo compasso. Senão cada um vai fazer uma coisa de um jeito, cada um vai fazer num tempo e a gente vai simplesmente embolar tudo. Então esse é o principal desafio como liderança. Marcelo, e como que isso funciona na área de software? Como é que funciona lá hoje na Thales? Um contato que eu tenho bastante é com as metodologias ágeis, onde nós temos os líderes técnicos, né, que fazem o papel desse líder, que vai acompanhar o trabalho de todo mundo. Também pode ser o Scrum Master, dentro do Scrum, ou no Kanban também vai ser o responsável por isso, e que vai acompanhar de perto os desenvolvedores e ver se eles estão conseguindo cumprir o trabalho dele, a meta dele,
se ele vai conseguir cumprir no prazo, se ele vai precisar de algum ajuste, se ele está fazendo os pontos que ele deveria fazer nessa sprint ou no tempo que ele se propôs a fazer. E eu acho legal isso também, que essas metodologias elas definem algumas métricas que você vai conseguir avaliar o trabalho da pessoa, se ele está tendo um crescimento, se ele está tendo um desenvolvimento, se ele está cumprindo, se a equipe está cumprindo o propósito dela. Às vezes uma equipe está destacando muito mais que a outra, você tem uma métrica para perguntar por que essa equipe está melhor que a outra. O que eu posso fazer para essa equipe chegar no nível da outra? Por que está tendo essa disparidade? Então eu acho legal dessas metodologias que você consegue uma coisa subjetiva, às vezes subjetiva, você consegue dar parâmetros para isso. Entendi. Então eu acho legal que você tem métricas de desenvolvimento, tem lugares para tirar informação, por que desenvolver mais alguma pessoa, aonde procurar desenvolver, eu acho isso muito legal. Legal, e como que a gente faz isso hoje fora da área de software? Bom, como eu falei, cada um tem seu tempo para poder resolver as coisas. Umas técnicas que eu gosto de usar é o Pomodoro, para eu saber quanto tempo eu estou gastando, o que eu estou fazendo em cada uma dessas tarefas. Tem várias plataformas, softwares também, que podem ajudar a você mensurar os tempos que você está utilizando em cada parte, né, do seu projeto. E o ditado é muito simples, tempo é dinheiro. Então eu tenho que mensurar muito bem o tempo que eu estou usando, que ele é quase que uma principal métrica que eu tenho dentro do meu negócio. Se eu ficar atrasando, eu estou perdendo dinheiro. Legal, e tem como aplicar Scrum em outras áreas além de software? Vocês enxergam que isso é possível? Sim, claro. Eu acho que principalmente no marketing, um contato também que eu tive, coisa que eu nem falei, eu fui presidente da Atlética da Engenharia, quando foi o primeiro contato que eu tive com organização, com liderança, e é uma coisa que até me ajudou muito. Então, quando eu comecei, eu falei da administração, da economia, todas essas vontades, esses desejos que eu tive, as oportunidades que eu tive e eu correr atrás, me ajudou muito a chegar aqui onde eu estou hoje, porque, por exemplo, quando eu fui na Atlética, a gente tem como aplicar Scrum uma metodologia de Atlética, que é você definir os diferentes departamentos, que é o marketing que você tem o financeiro, definir métricas e junto cada departamento vai definir sua métrica. O marketing, por exemplo, você pode falar, olha, eu tenho uma arte para lançar em tal época. A partir daí você sabe que você tem que fazer a arte, o texto, você consegue quantificar o tempo, o prazo que você tem, os pontos de cada tarefa que você vai colocar lá e pode utilizar essa metodologia para a organização interna. Eu acho bem legal, porque além de organizar tudo, criar métricas, isso incentiva o trabalho de todo mundo. Você sabe que você tem um prazo, muitas pessoas trabalham com prazo. Se não tiver um deadline, se não tiver um dia para terminar, eu, por exemplo, sou assim, tendo um deadline, eu sei que eu vou me motivar mais a conseguir fazer isso. Eu fico até mais tarde motivado, eu consigo cumprir melhor minhas tarefas, então me incentiva muito. Então, acredito que consegue incentivar outras pessoas, principalmente em outras áreas. Sim, e aplicando isso bem aplicado, vamos dizer assim, e bem explicado para o time por que você utiliza aquela metodologia, faz total sentido e mostra também o que o time como um todo está fazendo. Que aí você vê um senso de pertencimento muito grande de que, nossa, eu faço parte daquilo ali, eu tenho uma entrega para fazer, eu preciso desenvolver isso. Legal. E vocês usam algum tipo de gestão visual hoje? Alguma ferramenta para gestão visual? Para acompanhar as métricas, acompanhar os projetos? Eu lembro que quando eu trabalhava na Esquadra, como desenvolvedor de software, a gente usava o Atlassian lá, o Jira. E ele era muito legal porque ele tinha um burn down chart, que era um gráfico de queima de task. Então eu consegui entender muito bem se eu estava para trás da sprint, se eu estava para frente da sprint, como é que era a minha performance para cada task, se eu estava queimando as tasks legais, se as horas que eu joguei no Scrum estavam legais, né? Então a daily servia muito para esse tipo de acompanhamento também. Então assim, e era legal que eu acompanhava muito bem as horas de cada task. Então, quando eu tinha uma task bem parecida com aquela depois, uma história para concluir, eu olhava e falava assim, nossa, eu fiz aquela lá em 8 horas. Então acho que essa aqui eu consigo fazer mais ou menos em 7, 8 horas também. Então isso gerava mais insumo para tomar as decisões nessas horas. E vocês hoje utilizam alguma plataforma, alguma ferramenta para esse tipo de gestão visual? No caso aqui da VUP, que a gente é muito autônomo para fazer as coisas que a gente precisa fazer, o primeiro teste que eu comecei fazendo foi através do Trello. Que ele é muito visual, ele tem os power-ups que a gente consegue ver mensuração de tempo, que a gente consegue ver cronograma. Então, se eu colocar uma tarefa lá que ela tem que terminar determinado dia, aquela tarefa vai ficar vermelha ou amarela, ela vai ser sinalizada para mim. Eu vou receber por e-mail tudo que eu preciso, se aquilo ali está vencendo ou não, e eu posso taguear tudo.
Então, visualmente, o Trello, nessa primeira rodada que a gente fez, ele é muito melhor. Ele é muito mais visual. Mas aí, com as novas diretrizes, né, tudo que a gente está propondo agora pro ano que vem, muita coisa vai ser mudada e vai ser sucesso. A gente está estudando usar o Run It, né? Isso, o Run It. E é bem legal porque a ideia dele é que ele tenha um projeto de ponta a ponta. A gente usa um fornecedor aqui dentro, que é a Supersonic, e a Supersonic usa o Basecamp, que é meio que um junto de Asana, Trello, entre outras ferramentas, que ela dá um norte mais completo do projeto. Você consegue dividir o projeto em fases, colocar tempo para cada fase, tempo de aprovação e tal. Então é bem legal. Você usa algum lá hoje, Marcelo? Hoje a gente usa o Trello e também o Jira. A gente também usa o Jira. É uma ferramenta que a empresa usa para criar os tickets, para gerar as tarefas para uma organização interna. Ele é bem completo, a gente pode usar Kanban e tanto o Scrum também. Então a gente já usou por muito tempo. Também uso o Trello para uma organização, para mostrar também para os gestores, para juntar os trabalhos de diferentes equipes. Era mais alto nível, não tão detalhado as tarefas. Também eu gosto muito da gestão visual. Eu vi que vocês têm aqui, que é um quadro, vários post-its, acho isso bem prático, eu gosto muito, você consegue usar cores diferentes dos post-its, chama bastante atenção e eu acho que é uma coisa prática que você consegue ver e eu gosto muito disso. Não é uma aba no seu computador que você tem que editar e que dá um post-it, é uma coisa mais... Você consegue sentir, eu acho que é palpável. Né? Eu acho que, principalmente para as empresas que querem começar a usar uma metodologia ágil, eu gosto muito de citar para começar com essa. Até porque se a gente deixar uma planilha simplesmente no computador, você vai ter várias abas abertas e aquilo ali vai se perder em algum momento. Se a gente fosse para definir a palavra produtividade, o que é produtividade para vocês? Difícil, né? Difícil. Para mim, produtividade é você entregar no tempo adequado, mas com boa qualidade. No tempo adequado, mas com boa qualidade. Legal. E o que seria tempo adequado? Aí vem uma questão que é o seguinte, que é muito ligada à experiência do cliente, jornada do cliente. Qual que é o tempo adequado do meu cliente? Qual que é o tempo que ele precisa daquilo, né? Qual que é o tempo que ele precisa daquilo ali? Legal. E tem que sempre entender que o tempo adequado é o cruzamento do tempo que o cliente precisa com o tempo que você consegue executar. Porque senão vem muita tarefa para ontem, né? E a gente só consegue executar amanhã. Então tomar cuidado. Acho que produtividade a gente pode ter como uma métrica também, né? Porque igual o cliente pode ter um tempo, a empresa tem um tempo, o desenvolvedor às vezes tem um tempo. Você não vai conseguir cumprir o tempo de todo mundo, ou você vai conseguir, mas vai ser diferente. Então você tem que ter uma métrica. Então a produtividade eu acho que é o resultado que você vai ter a partir das suas métricas. O seu cliente definiu um prazo, você consegue cumprir esse prazo? Se você consegue cumprir, você foi produtivo. Se você não consegue, você não foi produtivo. Então eu acho que também pode ser considerado uma métrica. E o quão bom você entrega isso também. Então eu acho que produtividade às vezes é meio subjetiva, mas eu sempre gosto de pensar como uma métrica a partir do resultado, do tempo, do prazo, o que a gente entregou. Legal, mas é legal ter essas duas visões porque a Paula deu um viés muito mais de gestão. Isso foi legal e você já deu um viés mais técnico da palavra produtividade. E assim, comparando as produtividades, vocês acham, né, que vocês tiveram experiência profissional, vocês acham que a galera lá fora sente que o brasileiro é produtivo, eles são produtivos também? Como é que é a comparação do mercado lá fora com o mercado aqui, dos estudantes lá fora com os estudantes aqui? Eu tive uma experiência absurda que eu tava fora do país. Onde você tava? Eu tava na Califórnia. E aí eu fui de manhã muito cedo num café pra poder tomar meu café da manhã. E era coisa assim, de 7, 8 horas da manhã e tinha um atendente. Eu voltei nesse mesmo café quase no final da noite e o atendente ainda tava lá. Aí eu perguntei realmente pra ele, disse, nossa, mas você tá aqui até agora, já tem mais de 12 horas que você tá aqui. E ele falou exatamente o que eu tinha falado 2 segundos atrás. Não, tempo é dinheiro. Eu tô fazendo dinheiro aqui enquanto eu tô trabalhando, então eu vou ficar aqui o máximo tempo que eu conseguir. E aí, na hora que você vai falando várias coisas que aqui no Brasil você tem, eu tenho férias de 30 dias, feriado a gente emenda, começa a dar uma sensação, tipo assim, eu não sou nada produtivo. E aí, mas aí você tem que alinhar muito uma questão de ter autocrítica de saber se eu estou sendo produtivo ou não. Várias empresas, né, já diminuíram o tempo de trabalho, carga horária de trabalho, mas só que as pessoas que estão lá dentro, elas sabem que elas têm que ser produtivas naquela carga menor de trabalho.
Então, se todo mundo tivesse esse senso crítico, a gente pode fazer muito mais em muito menos tempo. E eu vejo muito isso do lado de fora, as pessoas fazendo muito, ralando demais e fazendo muito mais grande. É porque a galera às vezes associa produtividade a tempo e esforço de trabalho, né? Então, quanto mais tempo eu ficar no trabalho, mais produtivo. É aquela coisa de você trabalhar 26 horas por dia, mas não completar as tarefas que tem pra fazer. Isso é improdutividade. Fazer de modo inteligente, né? Sim. Fazer essa tarefa de modo inteligente. Sim. Na nossa área de desenvolvimento, principalmente, porque o desenvolvedor não consegue ser criativo, não consegue ser produtivo 24 horas no dia. Ele tem uma limitação. Então, às vezes, é melhor para um desenvolvedor dar uma descansada, ir para casa, esfriar a cabeça, chegar um outro dia mais cedo, ou esfriar a cabeça mesmo e no outro dia conseguir resolver um problema do que ficar martelando, tentando, se esforçando. Então, isso que você falou, acho muito legal. Tem várias empresas que tinham a carga horária, vamos supor, 8h48, cumprindo sábado também por dia, e com o relógio tinha que bater ponto, chegando e saindo, e assim que eles tiraram isso, eles viram um aumento na produtividade, uma satisfação dos funcionários dele muito grande, porque a produtividade está relacionada ao tempo, mas a criatividade também está relacionada à produtividade. Então, às vezes, você não consegue mensurar tudo junto, você não consegue forçar com que o mesmo funcionário de desenvolvimento, de planejamento, de marketing ou de gestão vai conseguir ter a mesma produtividade no mesmo tempo. Então, são tratamentos diferentes. Perdão, eu ia fazer uma pergunta aqui que eu tive uma dúvida. É porque eu sempre vejo o programador trabalhando muito melhor à noite. Isso é verdade? É mito ou é invenção do mercado? Então, eu acho que é o perfil da pessoa. Eu, quando eu fazia faculdade, eu rendia muito mais à noite. Eu não conseguia render na parte da manhã de jeito nenhum. A minha manhã era totalmente improdutiva. Mas quando eu comecei a trabalhar, pela rotina de trabalho, pelo tempo que normalmente eu conseguia ter acesso ao escritório, acesso a outras pessoas para tirar dúvida, era jornada de trabalho normal, era de manhã e de tarde. E eu não funcionava de manhã, e de tarde que eu começava a produzir. Então eu acabei me adaptando. Hoje eu sou mais produtivo na parte da tarde e sou produtivo na parte da manhã. De noite eu já estou com sono. Então hoje eu não sou mais produtivo. Então eu acho que é questão de adaptação. O programador tem um costume mais noturno, acho que a tendência é ter um costume mais noturno. Então, eu acho que pode ter isso por causa dessa notícia lá. Acho que é muito mais o costume das pessoas do que o perfil do programador. Legal. E lá, em sua experiência em Melbourne, o que você acha de diferente assim, de produtividade? Você acha que a galera era mais produtiva, menos produtiva? É legal essa pergunta. Eu achei o pessoal bem mais objetivo lá. Às vezes a gente gasta um tempo com uma investigação, com um código, uma documentação bem feita. O contato que eu tive com o americano, não vou generalizar de jeito nenhum, mas o contato que eu tive na empresa quando eu estava lá era que eles eram muito mais objetivos, eles queriam para ontem. E se você tivesse um impedimento, você falava com o gestor e ele resolvia para ontem. Porque um impedimento às vezes é um absurdo, você está atrapalhando o seu trabalho, você está deixando de trabalhar, você está deixando de produzir, por causa de um impedimento muitas vezes bobo, um acesso que você não tem no sistema, alguma coisa desse tipo. Então eles são muito mais objetivos, eles são muito mais para ontem, e o brasileiro é detalhista, é qualidade. É uma diferença que eu vi muito. Claro, no ambiente que eu convivi, tudo, mas eu senti muito isso. O brasileiro tem mais a preocupação de documentar, de fazer um código bem escrito. O contato que eu tive com o americano, no local que eu trabalhei, é que eles eram muito mais objetivos. Até mesmo em e-mail, né? Na hora que eles vão te mandar um e-mail, é objetivo, vem aqui na minha mesa. Vem aqui na minha mesa. Não é oi, tudo bem, boa tarde, a todos. Que a gente faz. Reunião cancelada, ponto. Não precisa muito de justificativa. Não tem né? porquê, todo mundo entendeu. Legal. E assim, associando produtividade com gestão, vocês acham que gerir melhor o tempo, gerir melhor as tarefas levam a melhor produtividade ou maior produtividade, ou isso é uma bobagem? Isso não é bobagem. De forma alguma. Quanto melhor você gerencia aquilo ali, as suas tarefas, sobra tempo para você fazer outras coisas. Então, eu tento gerenciar o meu tempo de forma que eu consiga estudar alguma coisa para poder aprender alguma coisa naquele dia. E aqui na VUP, por exemplo, a gente tem uma rotina de toda semana, né, a gente compartilhar um conhecimento com a VUP inteira. Então, eu preciso aprender alguma coisa para agregar alguma coisa no meu trabalho. Então,
se eu consigo gerenciar direito o meu tempo, gerenciar direito também o meu time, a gente consegue aprender mais coisa para agregar no serviço. Legal. Eu acho muito importante isso também, eu concordo. Quando eu comecei a tentar gerenciar melhor meu tempo, quando eu vou pro trabalho, quando eu volto pro trabalho, quantas horas eu durmo, eu me senti muito mais produtivo. E foi aí que eu consegui finalmente também ser produtivo na parte da manhã. Eu dormia tarde, acordava cedo, ia trabalhar, chegava em casa, dava uma dormida, depois acordava de noite, ia com um filme, ia relaxar, ia estudar, ia fazer alguma coisa. Eu não conseguia ser produtivo. Entendi. Eu sempre estava cansado. Então, a partir do momento que eu comecei a ter uma rotina, eu consegui ser muito mais produtivo. Entendi. E essa rotina me ajudou até em questão financeira. Eu consegui me organizar melhor financeiro, comecei a planejar tudo, criar planilhas e tudo. Então, eu consegui me organizar financeiramente, eu consegui me organizar tempo, produtividade. Então, eu me organizei, acho que melhorei uns 100% em quase tudo. Então, um gancho legal. O Marcelo falou sobre rotina, produtividade e principalmente organização financeira. O Marco gravou um podcast sobre organização financeira. Então, não escutou, não assistiu, volta lá, escuta, porque o Marco falou coisas sensacionais. E uma delas é que a produtividade, a rotina e o planejamento, principalmente, pode mudar a sua saúde financeira. Esse podcast é patrocinado por Puro Sebia. Revolucione, beba melhor. Legal, a gente falou sobre gestão financeira, a gente falou sobre planejamento, falou sobre tudo, mas eu fiquei bem curioso. Você trabalha muito com metodologia ágil, né, Marcelo? E a Paula também implementa muito coisas de metodologias ágeis aqui. A Paula é rei da louca e rei das planilhas. Você vê a Paula super organizadinha. E assim, eu tive muito pouco contato com a metodologia ágil de forma prática mesmo, de implementação. Eu sou mais da turma dos planejamentos mais longos e tal, a metodologia ágil às vezes vai muito contra disso, acho que até pela minha função. Então eu acabo delegando para os líderes para cuidar dos projetos de curto prazo enquanto eu cuido dos projetos a longo prazo. Como que você acha que a gente consegue implementar metodologia ágil a longo prazo? Como vocês acham? Porque eu acho que é um desafio meu e talvez a galera que está escutando vai conseguir entender muito bem. Se você tem um projeto ali, um backlog ou um roadmap de 5, 10 anos, como é que você consegue implementar metodologia ágil nesse projeto? Vai lá, Marcelo. Você até citou em outro podcast daqui, vocês citaram no caso do Spotify. Sim. Que eles adaptaram um pouquinho o Scrum para a realidade deles. Eu acho que o muito legal da metodologia ágil é que ela não é engessada aquilo que está escrito. E sempre tem vários tipos de ideias diferentes. Então, eu acho que o mais interessante da metodologia ágil é você estudar um Scrum, um Kanban, alguma outra metodologia e trazer para a realidade da sua empresa. Às vezes a sua metodologia ágil vai ser de 7 dias, um Scrum de 7 dias, vai ser um de 14 dias, vai ser de 21 dias. Então, eu acho que o principal é você testar metodologias diferentes, testar ferramentas diferentes. O Scrum tem, o Trello tem, o Gira tem, a gestão visual é muito legal também. Então é você testar um pouquinho de cada um e ver qual vai aderir melhor à realidade da sua empresa. Se você tem um backlog longo, talvez você vai querer fazer isso mais rápido. Você vai fazer uma metodologia usando um Scrum de 7 dias, um Scrum de 14 dias, às vezes você vai precisar de retrô, de daily mais recorrente. Então aí você vai adaptar, às vezes você pode fazer daily todo dia, né, claro. Você pode fazer daily de 2 em 2 dias, você pode fazer segunda, quarta, sexta, terça e quinta, vai depender da realidade e da demanda do seu projeto. Por exemplo, se você trabalha um remoto, às vezes não é interessante fazer daily todo dia. Às vezes não é interessante fazer retrô toda semana. Então você faz de 2 em 2 semanas, de 3 em 3 semanas. Então eu acho que o mais legal disso é que ela não é engessada. Então você pode procurar uma coisa que vai aderir à sua empresa, vai aderir ao seu projeto. Não necessariamente só a empresa, cada projeto de uma empresa pode usar uma metodologia diferente. Então eu acho que o mais legal disso é que você pode ser criativo. Ah, legal. E vocês acham que dá para implementar o Scrum na vida? Por exemplo, eu quero comprar uma casa. Como é que eu coloco o Scrum na minha vida? Hoje eu vou fazer daily com a minha namorada, a gente vai... O Scrum, assim, quando você vai usar ele, assim, né, na sua vida pessoal, se você tem família, se você tem namorado, noivo, marido, o que for, é muito mais prático, porque você expõe tudo aquilo que você gosta de Eu tô imaginando a daily. Imagina um retrô de relacionamento. O retrô. Hoje, oi amor, o que você fez hoje? O que você vai fazer amanhã? Qual é o impedimento? Olha, do lado bom, você só vai ter que responder o WhatsApp naquele momento. Você podia tudo responder depois. E aí as deles ali são as nossas mini DRs, né? Mas funciona de todo jeito. Imagina a retrospectiva. Olha, essa semana
você atrasou para jantar, trabalhou até tarde, não me deu atenção, roncou quando dormiu, tem que melhorar isso pra semana que vem. Pleno. Qual que é o score disso aí? Qual que é a rough Qual que é a score nota disso disso aí? Vamos medir o NPS. Qual que é o NPS disso aí? Mas dá pra aplicar, né? Eu já vi no YouTube, quando eu estudava um pouco sobre isso, casais que realmente falaram. Sério? Eu tava zoando. Não, é sério. Eu tava estudando, era casais que fazem consultorias, vão a empresas, fazem isso. E esses casais, quando estavam estudando, no final eles explicaram a vida pessoal deles, que eles realmente faziam dele. Nossa, velho. Imagina É tipo o livro do casamento blindado. você entra na sala do casal, tem um Kanban, né? Cheio de tarefa. Uma gestão visual. Uma gestão visual. Quem lavou a louça hoje, vai lavar amanhã. É muito bizarro, né? Porque eu acredito que aí é um viés muito mais psicológico do que na área de trabalho, etc. Eu acredito que se a gente tentar levar tudo pro trabalho, que a gente aplica no trabalho para nossa vida pessoal, pode ser um pouco perigoso. Por exemplo, Scrum. Imagina você aplicando um planejamento de roadmap do ano com, sei lá, seu namorado, sua mãe, sua irmã, etc. A gente precisa de viajar, a gente vai viajar. Eu acho que esse planejamento é legal, mas a gente não precisa seguir tanto a risca assim, né? Acho que tem um pouquinho de carpe diem. Tomar um pouco. Ser mais espontâneo. E tem Sim. também o negócio de se aventurar, você descobrir. Aproveitar que você tá na sua vida, você não tá impactando outras pessoas, né? Dependendo do seu projeto. Porque você pode se desafiar, você pode se aventurar naquilo ali, descobrir, pode dar um deslize, pode acontecer algumas Eu só puxei esse assunto porque eu vi esses dias um post do Insta Viagens. Vocês já ouviram falar no Insta Viagens? Não. O legal do Insta Viagem é muito sobre isso. É tipo assim, você chega lá e você fala assim, eu quero viajar. Aí você coloca mais ou menos a data que você vai viajar. Só que você não escolhe o local. Sei, Ele vai te... Nossa, ele vai te fazendo massa. várias perguntas. Você gosta de aventura, você quer de noite, você quer de dia, você vai com quem, você vai com seus amigos, é pra festa, não é? Aí você faz um roteiro, tipo assim, você faz um questionário gigante. No final, eles mandam um roteiro pra você de possíveis viagens de acordo com o seu questionário, só que não te fala o local. Só te fala assim, total. pá, esse aqui, Legal. tal dia eu te conto, paga aqui. Então é muito sobre isso. Então, da gente conseguir ser criativo nesses momentos. E eu acho que a gente consegue ser criativo também, dessa forma um pouco mais espontânea, no dia a dia de planejamento de empresa, etc. Tem que ser um pouco mais leve, né? Por exemplo, hoje eu e a Paula, a gente está fazendo uma reunião de manhã, hoje é dia 21 de novembro, a gente estava fazendo uma reunião de manhã sobre o planejamento estratégico da Avon para o ano que vem, e em 15 minutos surgiu um novo produto. E talvez em uma empresa tradicional de grande porte, a criação desse novo produto demoraria pelo menos um ano para ser bem mais burocrático. Eu acho que o Scrum, as metodologias ágeis, né, como o nome próprio diz, é para dar agilidade para a gente. Então, a forma com que a gente aplica ela de uma forma mais natural, espontânea, ágil, faz com que novas coisas sejam lançadas constantemente e a gente tenha mais touch point com os nossos clientes. Né? Igual o Marcelo falou, voltando um pouquinho aqui sobre você aplicar o Scrum na sua vida, tornar aquilo ali mais leve quando você coloca isso na sua equipe. Se aquela metodologia faz sentido ou não. Sim. Pro Felipe, às vezes, vai fazer sentido ele ter um roteiro de viagem surpresa. Pra mim, não faz o menor sentido, porque eu preciso ter o pé no chão e saber quais são as próximas coisas que eu vou fazer. Então, isso aplica muito, Sim, né, total. a questão da empresa. Você saber qual metodologia que você vai usar pro seu time, pro time que você tem. E o legal disso é que a gente pode pegar os ritos do Scrum e levar nesses viés. Será que, igual você falou, talvez não faça sentido fazer daily todos os dias, talvez não faça sentido fazer retrospectivo todos os dias, então a gente tem que entender o que a gente chama do famoso Scrum But. Você aplica o Scrum? Aplica o Scrum, mas... Então, eu acho que esse porém é um negócio legal, que o Scrum é uma das metodologias ágeis que eu mais gosto, assim, particularmente, porque ela te dá essa adaptabilidade, né? E isso é gostoso, de você conseguir mudar, adaptar para a sua própria realidade. Porque isso, além de você ganhar agilidade, você ganha produtividade, você ganha mensuração e você consegue tomar decisões, né, mais assertivas. E assim, pensando em gestão de pessoas, como que vocês enxergam a produtividade e gestão de pessoas? Vocês acham que um bom gestor torna a pessoa mais produtiva? Um bom gestor não interfere em nada na produtividade? Qual que é a relação que vocês entendem sobre isso? Eu acho que um bom gestor com certeza deixa a pessoa mais produtiva.
porque um bom gestor sabe motivar as pessoas que estão abaixo dele. Ele consegue mostrar o papel dela, consegue mostrar qual que é o propósito daquele produto, qual que é o propósito do trabalho. Ele consegue agregar valor ao trabalho da pessoa. Eu acho que o principal papel do gestor é ser líder. E eu acho que além de ser líder, ele é treinar as pessoas a serem líderes. Sim. Não necessariamente o gestor tem que ser o único líder. Eu acho que todo mundo num projeto tem que ter um papel de liderança. Às vezes um projeto de 10 pessoas tem um gestor, mas vai ter alguém com dúvida, vai ter 3 pessoas ao mesmo tempo com dúvida que um gestor não vai conseguir atender. Então, às vezes, se tiver pessoas chaves nessa equipe com esse treinamento de liderança, que saibam e que tenham essa vontade de ser gestor um dia, elas conseguem suprir essa necessidade e ajudar o gestor, e eu acho muito importante isso. Legal. E você, Paulo, o que você acha? É engraçado porque isso se aplica muito à VUP. Hoje, no time de Human Experience, a liderança, por mais que tá no meu nome, eu tenho uma pessoa no meu time, tenho 2 pessoas no meu time que são líderes do que elas fazem. Eu preciso que elas tenham autoridade, que elas tenham autonomia para fazer aquilo ali. Então, eu acho que a partir do momento que você pega essa pessoa e mostra para ela a importância dela dentro de um projeto, ela vai bater no peito e falar assim, opa, eu quero fazer isso aqui, eu quero tocar isso aqui sozinho, eu quero tocar isso aqui com o restante da equipe. Então, faz parte do papel do gestor trazer essa importância, esse senso de pertencimento para a pessoa, para ela se liderar, ela se autogerenciar e ela saber o tempo que ela está gastando nos projetos. Legal. E produtividade tem algum lado ruim? Porque a gente estava falando recentemente de burnout aqui na VUP, né? Que, para quem não sabe o que é burnout, é o esgotamento profissional, né? O esgotamento da saúde emocional. Então, você está tão carregado daquelas coisas do trabalho que você está fazendo, da sua vida, etc., que você entra num staff, né, de esgotamento. Então, você não tem mais motivação, sua produtividade cai, seu desejo por trabalhar cai. Então, uma série de situações acontecem, não só com o seu corpo, mas com a sua mente também, que te fazem estar, talvez, num dos piores momentos da sua vida. Então, qual que é a relação, né, da produtividade, nos lados ruins da alta produtividade, da alta performance, para a saúde mental, para a saúde física? Vocês já passaram por algo desse tipo? O que vocês têm para falar para a galera? É uma linha muito tênue quando a gente fala de produtividade, porque você quer fazer a maior quantidade de coisas que você consegue fazer, mas aí o seu corpo e sua mente começam a não entender que você está passando do limite do que você realmente consegue, seu limite físico, seu limite mental. É muito importante que todo mundo, a gente fica falando sobre pertencimento, é importante que a pessoa se conheça para entender qual que é o limite dela. Entender também que se você está aqui o dia inteiro, você está 24 horas aqui dentro, você não vai ser produtivo nessas 24 horas. Você não pode fazer um trabalho mediano nessas 24 horas. É melhor você ficar muito menos tempo aqui, mas sendo muito mais produtivo, né? Com uma entrega de qualidade, do que você simplesmente ficar aqui passando tempo. Isso, pra mim, pelo menos, não funciona. Como liderança, não funciona. Então, você acha que é mais produtivo você chegar aqui mais cedo? Você tá cansado? O que tá acontecendo? Deixa eu te ajudar. Tira um dia de folga, descansa. Quando você sair do trabalho, você saiu do trabalho. Vai curtir sua vida, vai estudar o que você quer estudar fora daqui, vai ficar com sua família, vai escutar uma música, vai no show, vai no cinema. Realmente, aproveitar a sua vida quando você tá fora daqui. E também quando você aproveita esse momento fora do trabalho, você pega muito insight de coisas de fora. Sim. Então você vai no cinema, você vê um filme do Coringa, você vê um canal no YouTube, você vê, por exemplo, Aviões e Música, a gente estava falando sobre avião aqui. Você começa a aprender várias coisas. Comecei a descobrir um monte de coisas sobre avião que pensei assim, gente, no momento de calma, no momento de sossego, eu vou ver isso aqui que eu acho legal. Deixa eu ver o manual do mundo, deixa eu ver como é que desmonta uma air fryer. Que é completamente, assim, bobo, mas descansa, traz muito insight pra gente. Acho que o maior motivador da criatividade no cérebro humano é você destoar das coisas que você está acostumado. Então, é um dos focos do nosso podcast. A gente poderia estar falando aqui sobre tecnologia, focar pra caramba em tecnologia, só que tá todo mundo já estafado de tecnologia. Tecnologia a gente acha em todo lugar, a gente trabalha com tecnologia o tempo inteiro, então a nossa ideia é trazer pessoas de todas as áreas, de áreas diferentes, para contar casos reais, contar histórias,
para conseguir trazer um pouquinho e aguçar um pouquinho a produtividade. A ideia desse podcast é que seja algo gostoso de escutar, prazeroso, que a gente aprenda uma coisa nova que talvez a gente nunca aprenderia. Então a gente gravou um podcast com o Igor Gontijo da Hacker, que ele falou sobre como você impulsionar a sua carreira utilizando mídias pagas. Então ele estava ensinando as pessoas a serem marqueteiras. Então ele ensinou um guia prático, por exemplo, ele deu um exemplo muito legal. Eu quero trabalhar no Nubank. Então eu pego a pessoa, eu pego o perfil das pessoas que trabalham no Nubank, aí eu descubro quem que é o RH. Eu pego o e-mail do RH, coloco lá no Facebook, coloco R$5 por dia para rodar o anúncio no Facebook, falando eu quero trabalhar no Nubank, quero trabalhar no Nubank, quero trabalhar no Nubank, quero trabalhar no Nubank. Uma hora ou outra a pessoa vai, durante estar mexendo no Instagram dela lá, tá mexendo no Facebook, ela vai receber o seu anúncio e uma hora ou outra ela vai clicar. Sabe que ela vai ficar interessada, quem que é esse Felipe Couto aqui querendo trabalhar no Nubank? Deixa eu ver quem que é. Se bobear, você vai ser contratado por utilizar técnicas de marketing. Então, tipo assim, a ideia é isso, talvez nenhum desenvolvedor pensaria nisso. Então a gente quer fazer com que as pessoas pensem fora da caixa. E para ser mais produtivo, talvez a gente precise ser mais criativo. Só que a gente tem que tomar cuidado com o que a Paula falou, que a linha é muito tênue para a gente se perder nesse caminho de querer alta performance e produtividade o tempo inteiro, porque isso pode atrapalhar a nossa saúde mental, né, Marcelo? Sim, eu acho legal que você tem que saber muito bem separar o seu momento de trabalho, o seu momento de lazer e o seu momento de crescimento pessoal. Às vezes a pessoa trabalha o dia inteiro, chega em casa e vai ver no YouTube coisas para aprender mais, aí depois tem um mestrado, uma pós-graduação, estuda mais, vai dormir esgotada e no outro dia a mesma coisa, Chega no final de semana, vai para um congresso, vai para uma palestra. Muito bom para ela, mas chega uma hora que ela esgota, chega uma hora que ela não consegue absorver tanto a informação que ela tá chegando para ela. É aquele meme, né? A pessoa não vive, só paga boleto. Justamente. O legal, principalmente desses podcasts que vocês estão fazendo, que eu assisti todos e acho muito legal, é que a interdisciplinaridade que vocês estão trazendo. Eu sou programador, vocês fizeram um podcast de financeiro, vocês fizeram um podcast de metodologia ágil também, que é legal, trouxeram gente de Human Experience também, que é legal. Então, às vezes você conhece um pouquinho de umas áreas que para você não funciona agora, mas, por exemplo, eu trabalho numa grande empresa hoje. Essa empresa, ela tem questão de gestão de projeto, gestão de pessoas, tem marketing, tem financeiro. Então, imagina se eu chego lá já sabendo bastante sobre isso, o tanto que eu consigo absorver dessa empresa, Sim. o tanto que eu consigo trazer para mim. Eu sou muito mais propício a chegar a esse conhecimento para mim e eu estou muito mais aberto. Eu consigo me destacar bem, porque quando alguém chegar a falar sobre um projeto comigo, se eu já estudei isso, eu consigo responder essa pessoa. Sim. E mostrar interesse, puxar o interesse dela a mim também. Então eu acho que é legal que, às vezes, principalmente os desenvolvedores, muitas pessoas que eu conheço, elas focam muito no desenvolvimento e esquecem um pouquinho do soft skill, um pouquinho do que vem além do desenvolvimento, a relação com pessoas, o que vem além do trabalho, o que vem além do desenvolvimento. Então acho que isso é muito legal você trazendo esse podcast assim. Ah, legal demais. Se fosse para dar um conselho pra galera que tá nos vendo, escutando, tá na academia, malhando, tá trabalhando, tá aproveitando, qual é o conselho que vocês dariam para as pessoas serem mais produtivas e as pessoas aproveitarem mais a vida? Bom, o meu conselho que eu aplico na minha vida é: faça uma lista. Começou o seu dia, ou então no final do dia anterior, faça uma lista de todas as coisas que você planeja fazer pro dia seguinte. Mas faça uma lista viável de se fazer. Não faça uma lista de 100 itens que você não vai dar conta de resolver, porque a sua lista vai ficando cada vez maior e você vai se sentir improdutivo, porque você vai ver que você não está completando as coisas que você precisa completar. Elencar prioridades, né? Faça uma lista com as prioridades daquilo que você tem que resolver no dia seguinte ou naquele mesmo dia. E começando por aí. E outras coisas que eu iria fazer também, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar ouvindo música. Eu acho que me relaxa, eu acho que eu consigo pensar melhor. Encontre a sua forma que você acha que você é mais produtivo. Ou vai ser ouvindo música, ou vai ser num lugar super silencioso, ou vai ser sentado no sofá, ou vai ser sentado na mesa da cozinha. Aqui na UFUP a gente é muito livre para isso, a gente pode escolher onde é que a gente vai ficar, mas pensando sempre na produtividade. Onde que eu fico mais produtivo? Onde que eu vou render melhor? E dica de playlist, já que você deu a aberta para a música? Meu gosto é um pouco assim, difícil, mas eu gosto muito de ouvir um rockzinho. Mas tem uns aplicativos bem legais, por exemplo, de meditação, que eles dão umas trilhas prontas pra você ouvir. Legal. Então tem trilha de natureza, de rio, né? Tem bichinhos, passarinhos. Marília Mendonça. Assim. Não. Obrigada, deixa com você, tá, Felipe? É o preconceito com a Marília Mendonça, hein, gente? Não, de jeito nenhum.
Bom, conselho é oportunidade, é buscar a oportunidade, avaliar se essa oportunidade vai ser boa, aceitar riscos. Uma coisa que aconteceu comigo, eu estava no mestrado, eu recebi a oportunidade de sair de Juiz de Fora para ir para São Paulo trabalhar, fazer um mestrado à distância, fui. E essa oportunidade foi muito boa para mim. Eu descobri uma coisa que eu não pensava que eu ia querer, que era ser desenvolvedor, trabalhar no mercado desenvolvendo. E foi uma oportunidade muito boa e eu gostei muito por aceitar essa oportunidade. Na época eu fiquei muito na dúvida, fiquei muito tenso, ansioso para chegar, para ver como é que vai ser. E no final das contas eu não dei continuidade ao meu mestrado, que eu vi que não era o foco que eu estava querendo ter. O tempo que eu gastaria para finalizar meu mestrado, eu faria outros cursos, aproveitaria oportunidades como essa, de estar aqui fazendo um podcast, e que eu teria que estar engessado ao meu mestrado. Então eu aproveitei uma oportunidade que eu tive, que eu estava na dúvida de pegar ou não, e hoje eu estou muito mais realizado por ter pego essa oportunidade. Então eu acho muito legal a pessoa procurar oportunidades, procurar a VUP, procurar a VUP, fazer uma entrevista de emprego, conhecer empresas novas, ver o quanto você vale, eu acho que isso é muito importante também. E se você não procurar a oportunidade vai demorar para chegar até você. Então, acho legal isso. Eu tava conversando com o Paulo do meu time e aí a gente tava falando exatamente sobre isso. A gente tava comentando sobre o filme Efeito Borboleta, que a ação que você toma, você vai gerar uma reação. Sim. Se você não tomar ação nenhuma, nada vai acontecer. Então, levando muito esse exemplo do Marcelo, ele teve que tomar uma ação de sair de fora para ir para São Paulo para poder fazer uma coisa diferente. E se arriscar é super válido, você tem que se arriscar mesmo, senão você nunca vai descobrir o que tem do outro lado da linha. E nem sempre as ações que você toma hoje vão gerar reações hoje ou amanhã, então a gente tem que ter calma, paciência, mas o primeiro passo é se movimentar. Eu acho que a ação é o mais importante, né, na vida. Galera, então, nosso podcast está chegando ao fim. Se pudesse, eu ficaria aqui 2, 3, 4 horas com a galera. A câmera já até acabou a bateria. Então, assim, muito obrigado novamente, Paula e Marcelo, por ter participado. Eu achei sensacional a história de vocês, achei sensacional as coisas que vocês agregaram. Acredito que a galera que está escutando aprendeu muito com vocês. Não só tecnologia, produtividade, gestão, saúde mental, a gente falou sobre vários temas. Quem não escutou os últimos podcasts, volta lá, tem podcast, como o Marcelo disse, sobre finanças, sobre metodologias ágeis, tem um podcast super legal com a galera da Stone, da ClickBus, tem o Cadu da Alugator, tem o pessoal da Hacker, tem o Thiagão falando sobre vendas, então assim, tem muita coisa legal. Então eu acho que vocês, escutando nossos podcasts, que são totalmente um pouco diferentes, né, da área de tecnologia, pode abrir a cabeça de vocês, tornar vocês mais criativos e ter um entendimento melhor sobre toda a cadeia de valor. Paula, quer deixar algum depoimento aí pra galera? Eu queria deixar um único depoimento, que esse podcast já se alongou pra caramba e eu tenho mais 30 minutos pra ser produtiva aqui no meu trabalho até o dia terminar. Esse é meu depoimento. E você, Marcelo, algum depoimento? Acho que mais é a pessoa tentar se conhecer, o pessoal ver esse podcast, eu acho muito legal. O podcast está vindo um conteúdo muito legal na internet, então eu tenho assistido bastante. Então o depoimento que eu tenho vamos aproveitar o que a gente tem hoje, que hoje em dia a informação está muito acessível. Então, legal. Acho muito legal isso. E sobre arriscar, a gente tem um podcast sensacional que fala sobre carreira internacional e a gente dá o passo a passo como você conseguir uma vaga fora do Brasil. E tá procurando oportunidade, acessa lá megan.vup.com.br, conversa com a Megan é nossa assistente virtual. E para quem gosta de tecnologia, ela é feita no Watson, então acho que vale a pena vocês conversarem com ela, não só pelas oportunidades, mas também para vocês conhecerem como que funciona a nossa inteligência artificial para fazer o match perfeito de você com a vaga ideal. Beleza? Galera, novamente, muito obrigado por escutarem a gente até aqui. Abraço e até o próximo podcast. Pronto.